João, capítulo 9. Abriu, amém? Você já se perguntou? Eu acho que sim, que não é possível que eu sou anormal. Você já se perguntou em alguns momentos da sua vida? Tipo assim, por que eu estou passando por isso? Já correu aí na sua memória, fez uma análise aí para trás, para ver as suas atitudes, o que você pode ter feito de errado, para pensar, meu Deus do céu, por que eu estou passando isso? Eu não mereço estar passando por isso. Muitas vezes a gente não encontra, na grande maioria das vezes, não encontramos uma justificativa palpável ou satisfatória para aquilo que nós estamos passando. Às vezes sim, às vezes a gente sabe que estamos literalmente colhendo aquilo que plantamos. Mas às vezes, alguém já passou por isso? De falar, meu Deus, por que eu estou enfrentando tamanha luta? Já consertei tudo na minha vida, tenho me esforçado para andar nos caminhos do Senhor, para fazer tudo conforme está na tua palavra. Quem já passou por isso? Vai, gente, faz eu me sentir bem, vai. A gente sente isso, não sente? Nem sempre a gente vai ter resposta para isso. O nosso objetivo, o nosso foco deve ser sempre tentar entender para quê. Para que Deus está permitindo eu passar por isso? Qual é o propósito de tudo isso que eu tenho passado? Nesse texto de João 9, lê comigo a partir do verso 1. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus lhes respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Nem ele pecou, nem os seus pais. Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Porque era já um pensamento certo, era já uma certeza que as pessoas tinham naquela época. Quando alguém já nascia com algum defeito físico, com algum problema, já era entendido que tinha pecado. Que aquela dificuldade, aquele problema, aquela doença era resultado de pecado. Por isso a pergunta dos discípulos, Senhor, quem foi que pecou? Ele já nasceu cego. Foi ele mesmo que pecou assim que nasceu? Ou foram os seus pais? Ninguém pecou. Aí o que Jesus responde? Foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Muitas vezes passamos por problemas, por lutas, por dificuldades e nós não pecamos. Coisas boas e coisas ruins acontecem para todos os que estão na terra. Coisas boas e coisas ruins, desde lá do princípio, desde quando o pecado entrou no mundo. A palavra de Deus nos ensina que o mundo jaz no maligno. O diabo, ele age no mundo. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele não é o leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Mas ele anda igualzinho. Você já viu aqueles canais de natureza? Que mostra o momento ali de pegar a presa? Vai rondando, esperando o momento de nos atacar, esperando o momento de fragilidade, esperando o momento em que a nossa fé começa a ficar abalada. Começamos, como Tiago nos alerta para que não façamos, crer com reservas, crer meio que duvidando. Já estamos iniciando a 3ª semana de campanha, Deus ainda não fez, Deus ainda não operou, será que Ele realmente vai fazer? E a incredulidade começa a agir no nosso coração.
É Ele que está ali nos rondando, esperando o momento de vir e nos atacar. Jesus já nos deu, gente, todas as orientações. Por que a gente sempre bate nessa tecla? Lê a Bíblia, estuda a Bíblia, porque aqui você tem tudo. Como o bispo Fábio gosta de dizer, a Bíblia interpreta a Bíblia. Você vai encontrar tudo aqui, inclusive a explicação para aquele texto que você leu e não entendeu. Jesus fala, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tende bom ânimo, sejam felizes quando vocês passarem por perseguições por causa do meu nome. A gente vai passar, a gente vai ter luta, teremos dificuldades. Aí ele continua, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós precisamos ter essa certeza. Em 1 Coríntios capítulo 10, projeta para mim para a gente ler junto. Deixa a sua Bíblia aberta aí em João 9. 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Sabe essa luta que você está passando? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você dá conta. Jesus já providenciou o escape. Você dá conta. Embora os problemas venham para todo mundo, embora as provações, as tentações venham na nossa vida, Deus não permite que venha algo maior, mais pesado, mais difícil do que aquilo que nós conseguimos suportar. E isso varia tanto. É tão diferente. Quando a gente vai estudando os milagres na Bíblia, a gente vai vendo que ele aconteceu de forma diferente. Eu gosto muito do texto que tem relatando a cura da filha de Jairo. Essa história se mistura com a história da cura da mulher com fluxo de sangue. A história dessas duas mulheres, de uma senhora e de uma menina, se misturam. No momento em que aquela mulher já adulta começa a sofrer da enfermidade, da hemorragia, uma menina nasce. A Bíblia conta que a filha de Jairo tinha 12 anos. E a Bíblia também conta que aquela mulher já estava sofrendo há 12 anos. Quem conhece as duas histórias? Então, não vou ler. Vamos continuar por aqui. No dia, mais ou menos no dia, na semana, no mês que aquela mulher adoece, uma menina nasce. E enquanto aquela menina ia crescendo e se desenvolvendo em perfeita saúde, trazendo alegria para os seus pais, sendo provavelmente aquela filha que quando chega na casa enche a casa. Quem já conhece pessoas assim? Que chegam no ambiente, já muda o ambiente, enche de alegria. É tão bom estar perto de pessoas assim, né? Uma menina cheia de vida, de energia, uma criança de 12 anos. Enquanto ela ia crescendo, se desenvolvendo, aprendendo, a outra ia definhando. Mulheres que viviam na mesma cidade. A Bíblia conta pra gente que aquela mulher, ela perdeu tudo que ela tinha. Ela não foi relapsa. A Bíblia nos ensina que ela gastou tudo que ela tinha indo atrás de médicos. Ela buscou tratamento. Ela não foi leviana com a sua própria saúde. Ela não cruzou os braços e transferiu a responsabilidade ou a culpa para Deus. Por que Deus permitiu eu estar assim? Ela foi atrás. Mas tudo que ela fazia, a Bíblia nos relata que ela só piorava. 12 anos sofrendo de hemorragia. Algo que vai muito além daquilo que eu e você vivenciamos. Porque hoje, nos nossos dias de hoje, se alguém está doente, se alguém é diagnosticado com uma doença crônica, que talvez ainda não tem cura, mas tem um tratamento, tem um controle, essa pessoa não perde o convívio social.
Essa pessoa senta do nosso lado na igreja. Essa pessoa senta com a gente na mesa para comer. Ela pede oração, ela conversa. Nós abraçamos essa pessoa, nós oramos com essa pessoa. É ou não é? Naquela época, não. Aquela mulher era considerada impura. Aquela mulher não podia entrar na sinagoga, na igreja. Ela não podia assistir um culto. Ela não podia ouvir a leitura da Torá, a explicação do texto bíblico pelos sacerdotes. Ela não podia conviver. Se ela tivesse um marido, a Bíblia não entra em detalhes, mas pela cultura judaica eu acredito que o marido já tinha abandonado, porque ela era impura. Se ela sentasse numa cadeira e outra pessoa sentasse, aquela pessoa estava impura pela lei. Vocês estão entendendo? Aquela mulher viu em 12 anos, enquanto uma ia crescendo em graça, em estatura, em saúde, em conhecimento, a outra ia definhando e ia perdendo tudo que ela tinha construído ao longo daqueles anos. E Jesus, naquele momento, ele se encontra com essas duas mulheres. Uma vai atrás de Jesus, reafirmando aquele pensamento: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. E a nossa mente, gente, eu te pergunto, 12 anos, gastou todo o dinheiro que tinha atrás de tratamento, atrás de médicos, e só piorou. Você acha que o único pensamento que ela teve naquele momento foi esse? Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada? Eu ouso dizer que não, porque ela era mulher como eu e você, ela era ser humano como a gente. Num turbilhão de pensamentos na mente dela, eu acredito que ela pensou: você está doida? Você vai tentar mais uma vez? Desiste. Você já tentou de tudo, você já foi atrás de tudo e não deu jeito, você só está pior. Você está doida? Você está fraca, sangrando, você vai se meter no meio daquela multidão. Se alguém te identificar, eles já vão começar a gritar: é impura. Você tem ideia do que eles podem fazer com você? Se eles descobrirem que você está se infiltrando no meio deles, com a audácia de querer tocar nas vestes de Jesus? Eu acho que ela pensou isso também, como eu e você muitas vezes pensamos. Quando a gente vai continuar uma campanha, quando vamos continuar num propósito de jejum e oração, você vai tentar de novo. Você vai de novo. Você vai continuar acreditando nisso, não deu certo. Essa mulher precisou escolher no que ela ia pensar. Nós precisamos escolher quais são os pensamentos que nós iremos alimentar na nossa mente. Quanto mais eu alimento um pensamento, mais ele cresce, mais forte ele fica, mais ele determina as minhas ações. Você precisa escolher em que você vai pensar. Você vai pensar conforme a lógica humana, conforme a lógica deste mundo, ou você vai escolher pensar com a mente de Cristo, conforme aquele que venceu a morte, que está vivo e que pode operar um milagre na sua vida? A escolha é nossa. Você conhece a história? Aquela mulher toca em Jesus, ela é instantaneamente curada. Jesus, não satisfeito, porque ele não queria apenas curar a dor física, a enfermidade física daquela mulher. Ele queria restaurar as suas emoções, curar a sua alma, restaurar o convívio daquela mulher na sociedade, mas acima de tudo, ele queria salvar aquela mulher. O objetivo de Jesus é nos salvar. O milagre que você colocou aí na sua cartela, que talvez para você é algo impossível, para Jesus é só um detalhe. Amém? Ele pode tudo. Toda dificuldade, toda luta, toda provação que nós enfrentamos, Deus permite, porque Ele sabe que nós podemos suportar. Nós podemos vencer. Ele traz junto o escape. Amém?
Nessa história dessa cura desse homem cego, se você folhear aí, você vai ver que todo o capítulo 9 vai retratar dessa história. Nós tiramos várias lições aqui, mas por causa do nosso tempo, eu quero me ater a você a 3 coisas que está no comecinho desse texto. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus sempre te vê. Tem outra cura de um cego na Bíblia, que ele gritava. Jesus estava passando pelo caminho. Eu sei que Jesus já sabia que ele estava lá, que Jesus já sabia que ele ia gritar. Ouso me dizer que Jesus até passou lá perto justamente para mexer com aquele cego, porque o cego ouviu falar que Jesus estava ali, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo mandando ele calar a boca. Jesus, ele gritava cada vez mais. Aí a Bíblia diz que Jesus ouviu, parou e mandou chamar, não é? Conhece essa história? Aqui, o cego não gritou por Jesus. Aqui o cego não pediu para Jesus para ser curado. Ele nasceu cego, ele nunca tinha visto. Ele estava sentado, mendigando. No verso 8, leia aí no verso 8. Os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: não é este o mesmo homem que costuma ficar sentado mendigando? Ele ficava sentado mendigando. Talvez os pais colocassem ele ali, fossem andando com ele ali: fica aí. Eles iam ali trabalhar, depois no final do dia pegava o filho. A Bíblia diz, não afirma quantos anos eles tinham, mas quando você vai estudando, quando os fariseus ficam bravos porque Jesus operou esse milagre em um sábado, e pela lei não podia operar cura no sábado. Jesus, o médico dos médicos, não podia exercer a medicina no sábado, pela lei deles. E aí eles chamam os pais do cego e começam a questionar. Depois você estuda esse texto na sua casa. E os pais respondem com medo, porque o risco ali era de ser excomungado, era de ser expulso da sinagoga, quem seguisse a Jesus. E os pais viram para os fariseus e falam: pergunta para ele já tem idade. Com essa informação, a gente já sabe que esse rapaz, ele já tinha 13 anos ou mais. Porque só podia ser aceito como testemunha, só tinha idade para testemunhar algo naquela época acima de 13 anos. Esse cego não pediu para ser curado. Jesus vê ele à beira do caminho. Jesus te vê. Jesus sabe tudo o que se passa com você. Jesus ouve todas as suas orações. Jesus conhece todas as angústias e dores do seu coração. Talvez você venha aqui alguns dias e sinta que ninguém te vê, que ninguém se importa com você, que ninguém percebe a sua dor. Deus conhece a sua dor. Ele te vê. Você pode gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E você pode ficar em silêncio, porque Jesus te vê. E esse rapaz, Jesus pega, ele cospe no chão, faz aquele barro, aquela lama, passa nos olhos do cego, nos olhos desse rapaz e fala: vai lá se lavar no tanque de Siloé, no tanque do enviado. Ele se lava, ele é curado. E ao invés de todo mundo celebrar o milagre extraordinário que Jesus tinha feito, todo mundo começa a questionar, porque era sábado. Não se podia operar milagres no sábado. Só que aquele rapaz ficou no mínimo 13 anos cego.
Eu sei que tem muita mãe e muito pai aqui. Eu peço para você tentar imaginar quantas noites, quantos dias esses pais não choraram e clamaram pela cura do seu filho, que nasceu cego. Quantos dias eles não ficaram remoendo: Senhor, onde é que nós erramos? Porque eles tinham esse pensamento também, que era o pensamento daquela época. Alguém tinha pecado para aquele menino nascer cego. Quanto tempo eles não ficaram naquela angústia, clamando: por que que o meu filho nasceu cego? Por que que isso está acontecendo dentro da minha casa? E talvez trazendo ali na memória todos os anos que eles viveram. E às vezes assim: Senhor, estamos lá na sinagoga toda semana, cumprimos toda a lei. Vocês estão entendendo? No mínimo, esse rapaz cego de nascença tinha 13 anos. E naquele momento, Deus opera a cura. No livro de Efésios no capítulo 3, eu gosto muito desse texto. Efésios 3, verso 20. Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você tem desejado no seu coração. Deus pode estar fazendo hoje na sua vida algo que você nem sequer pediu, que você nem sequer sabe que você precisa, porque Ele opera, não é na nossa necessidade, no nosso conhecimento, é infinitamente mais. Aquele rapaz não pediu a cura, Jesus estava pelo caminho e o curou. Jesus estava pelo caminho. Tem uma outra cura, eu vou dar só a referência, eu acho que eu não anotei. Acho que é Lucas. Em Lucas, no capítulo 7, depois você estuda em casa. Diz que Jesus estava a caminho de uma cidade, Nair, se eu não me engano, a cidade, Naim. E ele viu uma viúva caminhando para ir enterrar o seu único filho. Ele já estava morto. E tinha gerado toda aquela comoção, então várias pessoas estavam seguindo com essa viúva para enterrar o seu filho. Depois você lê em Lucas 7, a viúva não pediu nada. A viúva não pediu nada. Jesus chega e ressuscita o filho daquela viúva e restitui o filho vivo. Aquela mulher estava caminhando para a sepultura, para enterrar o seu único filho, mas no meio do caminho ela encontrou Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, guarda isso no seu coração. Não despreze o meio do caminho, não despreze o processo que você está vivendo, porque Deus opera no meio do processo, Deus opera no meio do caminho. Eu vou te dar outro exemplo. Eu preguei, acho que semana passada, sobre esses homens, 10 leprosos que procuram Jesus, que gritam para Jesus, porque pela lei eles não podiam se aproximar, e pede para Jesus ter misericórdia e curá-los. Jesus vira para eles e fala: vão se apresentar ao sacerdote. Jesus não cura eles de imediato, de forma diferente. Por isso que você não pode focar na pessoa do seu lado. Porque tem leproso na Bíblia que a gente viu que Jesus foi lá, tocou, e ele foi imediatamente curado, não tem? Mas tem esses 10 homens que Jesus falou: vai lá se apresentar ao sacerdote. Eles não foram curados de imediato. Eles foram caminhando em direção ao sacerdote, e a Bíblia diz que no meio do caminho,
eles perceberam que a pele estava sã, estava curada, a lepra desapareceu no meio do caminho, mas eles tiveram que obedecer à ordem de Jesus, eles tiveram que caminhar ainda leprosos, ainda enfermos, ainda com dor, ainda doentes, eles foram caminhando e no meio do caminho o milagre aconteceu. Não compare o milagre do outro e queira que Deus faça na sua vida como Ele está fazendo na do outro. O nosso Deus é criativo, o nosso Deus é criador. Ele opera milagre na vida de um jeito e opera na vida do outro de outro completamente diferente, porque Ele pode. No meio do caminho, ele estava indo para uma cidade, ele iria pregar em uma cidade, ele iria levar a luz, ele fala isso, eu sou a luz do mundo, ele ia fazer a obra do Pai em uma cidade. No meio do caminho, ele vê aquele tanto de gente caminhando e chorando para uma mulher, uma viúva, enterrar seu único filho. A mulher não precisou pedir nada. Jesus chega, ressuscita aquele rapaz e devolve ele com vida em perfeita saúde para sua mãe. Deus é Deus que opera na sua vida infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa. Você não precisa necessariamente pedir para Deus fazer. Mantenha seus olhos em Jesus. Ele pode. Ele pode. Não despreze a caminhada. Não despreze o ficar sentado à beira do caminho por 13 anos ou mais. A gente não sabe ao certo quantos anos aquele rapaz tinha. Não despreze. Não despreze o obedecer à palavra, o continuar crendo, o continuar profetizando. Se você ainda está sangrando, se a cura ainda não aconteceu, continue crendo, porque Ele é Deus. Para terminar, a última lição, lembrando da história da cura da filha de Jairo. Quando Jesus termina de conversar com a mulher do fluxo de sangue e ele volta para pegar o caminho para ir até a casa de Jairo como ele havia pedido, a Bíblia conta que pessoas chegam para Jairo e falam: não incomoda mais Jesus, sua filha morreu, não tem mais jeito. E a Bíblia diz que Jesus olha para Jairo. Eu não sei você, mas eu imagino um olhar tão cheio de amor nesse momento. Jesus olha para Jairo e fala para ele: não tenha medo, continue crendo. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, fala: não tenha medo, continue crendo. Diante de uma notícia ruim, não tenha medo, continue crendo. Jesus chega na casa de Jairo, está todo mundo chorando, a casa estava cheia. Jesus fala: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela dorme. E a Bíblia diz que todo mundo começa a zombar de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não é inseguro como eu e você, porque nós somos inseguros. Se nós chegamos num lugar e nós afirmamos algo que nós temos certeza, e as pessoas ali começam a debochar da gente e falar que a gente está errado, alguns talvez são bem, tem um temperamento bem assim, vai insistir: não, eu estou certo, eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas se toma geral ali, todo mundo começa a debochar de você, falar que você está errado, zoar, você para e fala: gente, será que eu estou errado mesmo? Jesus não tem problema com isso. Ele é o eu sou, Ele sabe quem Ele é. No entanto, a gente lê lá que quando todo mundo começa a zombar de Jesus, porque Ele disse que a menina estava dormindo, Jesus dá uma ordem. Coloca todo mundo para fora. Jairo, tira todo mundo daqui de dentro. É para ficar Pedro, Tiago, João, você e sua esposa. Quem é que estava na casa de Jairo?
Para e pensa comigo, quando alguém morre, quem é que vai para a casa onde morreu alguém? É família, são aqueles amigos próximos, não é? É quem tem bastante intimidade. Naquele momento, Jairo teve que virar para todo mundo, talvez para a mãe dele, para a irmã, para o irmão, para a sogra. Sai, dá licença, vai para fora. Porque naquele momento, quando Jairo recebe a pior notícia da vida dele, a palavra de Jesus para ele foi: não tenha medo, continue crendo. Se você se cercar de pessoas que zombam da sua fé, que falam que você está ficando doido de crer no impossível, de crer naquilo que não é provável, essa crítica, essa zombaria vai te influenciar, vai te envenenar, vai fazer você fazer o que o apóstolo Tiago nos alerta, a crer com reservas. Será? Eu sei que Deus vai salvar minha filha mesmo, eu sei, agora ela está morta aqui, ela já deve estar no céu com o Pai. Põe para fora. Não compartilhe, não abra o seu coração às suas lutas pessoais, os seus pedidos da sua cartela, os seus propósitos diante de Deus. Não compartilhe com quem não tem a mesma fé que você, com quem não vai para o mesmo lugar que você está indo. Você pode gostar da pessoa, você pode orar pela pessoa, mas se a pessoa não está indo na mesma direção que você, como é que ela vai estar perto de você? Não tem jeito. Se eu quero ir para a direita e o outro quer ir para a esquerda, não tem como a gente andar junto. Eu posso gostar da pessoa, mas se ela não quer ir para cá, tchau. Se cerque de pessoas que vão alimentar a sua fé, que vão te levar a continuar crendo, mesmo diante de notícias ruins, que vão te continuar, vão te influenciar a perseverar em fé, em oração, mesmo diante de negativas que a vida nos traz. Continue crendo. Deus pode. Deus tem poder para fazer agora, para fazer nesse momento, tudo que você colocou na sua cartela. E Ele pode virar para você e falar: espera, eu ainda estou trabalhando. O milagre vai acontecer, mas é no meu tempo. Espere. E olhar para os seus olhos cheios de amor e falar: continue crendo. Ainda não aconteceu, continue crendo. Eu sou aquele que opera em você segundo o meu poder infinitamente mais. Continue crendo, não tenha medo. Eu sou aquele que te encontra no meio do caminho, o caminho da dor, o caminho da frustração. Eu sou aquele que restitui aquilo que a vida te roubou, aquilo que a vida levou de você. Eu sou aquele que te encontra no meio do caminho e te restitui. Continue crendo. Não permita que nada abale a sua fé. Amém?